Graça e a paz bendita de Jesus sobre sua vida nesta noite. Eu quero começar pedindo perdão aos irmãos pelo transtorno aí dos dois locais isolados. Nós tivemos uma chuva e essa parte do teto ainda é uma parte antiga, então tivemos algumas infiltrações e pedimos perdão aos irmãos. E vamos acelerar essa obra, não é, irmãos? Vamos acabar logo isso para a gente poder se livrar desses inconvenientes. Graças a Deus porque nós estamos aqui, graças a Deus porque Deus nos trouxe a este lugar. Você acredita que Deus te trouxe a este lugar? Amém. Se Ele nos trouxe aqui, Ele vai falar ao nosso coração. Você crê nisso também? Amém? Amém. E se Deus falar, você vai obedecer? Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. A Igreja do Senhor, nós estamos completando neste mês de maio, Igreja Batista Metropolitana, 26 anos de vida. E é uma bênção muito grande, graças a Deus por aquele grupo de irmãos que um dia olhou para esse Imbuí, era só mato, irmãos, só mato aqui nessa região toda. E aquele pequeno grupo da Igreja Batista da Pituba disse, olha, dá para montar uma congregação lá. E alguns disseram, no meio do mato, vocês são sapo. É falta de visão, né? E os irmãos enxergaram esse momento que nós estamos vivendo aqui, louvado seja Deus. 26 anos decorreram de uma história muito bonita, muito interessante. No dia 17, portanto, estaremos celebrando a Deus os 26 anos de vida desta igreja. Quando eu penso sobre igreja, muita coisa vem à minha cabeça. A igreja é composta de pessoas, e existem pessoas diferentes dentro de uma comunidade como essa. Existem pessoas que estão dentro da igreja apenas observando, apenas tentando entender o modus vivendi, o modus operandi dos cristãos. Como é que eles vivem? O que eles pensam? E ficam observando para ver se é isso mesmo que eles querem, às vezes até testando as bases para ver se há confiabilidade em quem está na liderança da igreja, para ver se vamos ou não seguir este caminho. A igreja também tem pessoas que tomaram uma decisão por Jesus e ainda não foram batizadas. E toda pessoa que entrega o seu coração nas mãos de Cristo precisa dar o seu testemunho público de fé através do batismo. Por quê? Porque é a ordem de Jesus. Só por isso. Precisa de mais argumento? Só por isso. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Não é? Então há uma ordem de Jesus, Ele disse, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aquelas pessoas que estão na igreja, ainda não foram batizadas, precisam ser devidamente preparadas e se submeter a essa ordem de Jesus. Existem também na igreja aqueles cristãos que já são batizados, que estão firmes na sua fé, que estão crescendo, que estão avançando, que estão produzindo para o reino de Deus, que abençoam a igreja, estão engajados na vida da igreja, entendem logo o sentido de uma mobilização, respondem rápido, abrem o seu coração, dão de si, oferecem dos seus talentos, dos seus dons, a sua capacidade, os seus recursos a favor do reino de Deus. Mas também nós temos dentro da igreja aquelas pessoas que estão dentro dela já há bastante tempo e elas estão passando por um momento que eu chamo de difusão. Sabe o que é um momento de difusão? É um momento em que você perde a energia é deslocada para outras coisas e não aquele propósito principal. Então, quando essa energia se perde pelo ar, a pessoa está fora do propósito, às vezes ela fica dentro da igreja, mas ela não tem muita noção do que é que está acontecendo, do que significa um momento como este de culto, de adoração, o que significa cantar diante de Deus, o que acabamos de cantar aqui, e qual o grande impacto de abrir a Bíblia num texto e Deus falar ao nosso coração. A pessoa não consegue entender mais isso. Ela chegou num estágio da vida, por uma série de circunstâncias e fatores, que ela não consegue mais reagir ao comando e à direção de Deus, de Cristo Jesus, como cabeça da igreja. O texto que eu quero usar nesta noite está em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. No capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 23 até o verso 29 deste texto da palavra do Senhor. Paulo nunca esteve, ao que se sabe, Paulo nunca esteve na cidade de Colossos. Ele não montou a igreja ali. Tudo indica que Paulo discipulou Epáfras ou Epafrodito
E Epafrodito então se deslocou para Colossos e ali montou uma igreja, e aquela igreja dos Colossenses era uma igreja muito ligada em espírito a Paulo, e Paulo se comunicava com os irmãos, ajudando-os a crescerem e a vencerem na fé cristã. Pairava sobre a cidade de Colossos a força de uma filosofia chamada gnosticismo, e o gnosticismo dizia às pessoas que para que elas alcançassem a espiritualidade de verdade, elas teriam que entrar no que eles chamavam de uma espécie de conhecimento e sabedoria superior, algo mágico, era uma mistura de cristianismo com fundamentos do judaísmo, com fundamentos de outras religiões pagãs e com crendices populares. Aquilo tudo resultou no que era chamado de gnosticismo. Alguns dos irmãos estavam em dúvida em relação à sua fé, então Paulo escreve esta carta para ajudá-los a discernirem com clareza o que era exatamente a fé cristã, o que era exatamente a igreja do Senhor, qual era a proposta de Deus e o que é que Paulo definia como o evangelho de Jesus. Então eu quero ler a partir do verso 24, Colossenses capítulo 1, de 24 para frente. Agora eu me regozijo nos sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, ao qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Amém, irmãos? Não feche o texto. Fique com o texto aberto, porque você vai me acompanhar numa exposição extraordinária que Paulo faz nesta carta. Este texto é do apóstolo Paulo. E ele começa o verso 24 se apresentando como alguém que está sofrendo a favor da igreja. E ele usa uma expressão forte, ele diz: eu preencho o que resta do sofrimento de Cristo. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, espera um pouco. Jesus não sofreu o suficiente? Não é isso que Paulo está dizendo? É claro que Paulo sabe da suficiência do sacrifício de Jesus e do seu sofrimento na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo logo de cara é que a missão dos cristãos sobre a face da terra, tanto quanto a missão do Mestre, de Jesus, traria a eles um grau de sofrimento. Não é possível ser cristão neste mundo sem enfrentar os sofrimentos que nos virão por seguirmos a Cristo Jesus. E Paulo usa uma expressão forte, ele diz: eu estou na lacuna, estou preenchendo a lacuna deste sofrimento. Nesta ocasião, Paulo está preso, já está quase no fim da sua vida, já tinha ido para Roma, estava em prisão domiciliar, havia um soldado que ficava dioturnamente com ele e outro noturnamente, e ele estava ali, preso, imobilizado, sabendo que ele seria sentenciado à morte por Nero. E Paulo continua preocupado com aqueles irmãos. O cérebro dele não para, ele deita de noite e não consegue dormir, há uma inquietação no coração dele, porque ele sabe que alguma coisa errada está acontecendo, que eles não estão bem, e ele diz: eu estou sofrendo por vocês. A pergunta que eu faço é: o que é que justifica o sofrimento do apóstolo? Pela igreja.
O que é que a igreja tem de tão importante que justifiquem este sofrimento? Quando se fala sobre igreja, todos aqui que me conhecem sabem que esse é um assunto que eu gosto muito. Por quê? Porque eu amo a igreja. Eu admiro a igreja. Não só a igreja universal de Jesus ao redor do mundo, o corpo de Cristo, mas as igrejas locais. Eu acho impressionante a dinâmica das igrejas locais. E como cada uma delas está plantada numa localidade diferente, vivendo uma realidade diferente, às vezes detentoras de características diferentes também, não dá para você comparar uma igreja com outra. Igrejas são diferentes em grau, em gênero, em número. E eu tenho uma admiração por este projeto de Deus, que é a sua igreja plantada em vários lugares diferentes ao redor do mundo, anunciando ali a graça de Deus, a verdade do Evangelho, os braços abertos de Deus, dizendo às pessoas: venham até mim por meio de Jesus. Mas eu também não estou iludido em relação à igreja. Eu sei que as igrejas têm problemas, eu sei que as igrejas têm as suas dificuldades. Eu conheço os bastidores da igreja, eu vivo dentro de igreja há muitos anos da minha vida. Tudo o que você pode imaginar de coisas erradas, eu já vi acontecerem dentro das igrejas. Nada mais me decepciona, nada mais me assusta. Eu já vi coisas erradas, eu já vi mazelas, eu já vi escândalos, eu já vi muita coisa por trás das cortinas. Mas Deus me ensinou, com o passar dos anos, a enxergar muito mais o que há de bênção, o que há de positivo, o que há de Deus nas igrejas, do que aquilo que é puramente humano. E quando a gente começa a ter essa perspectiva, a nossa visão de igreja começa a mudar, começa a ser alterada. Para mim, igrejas são, primeiro, como famílias, uma diferente da outra. É como a sua família é diferente de qualquer outra, você não é igual a outras pessoas, a sua família é diferente, tem características diferentes, tem qualidades e tem defeitos também, e você conhece muito bem cada defeito da sua família, ou não conhece? Conhece. Às vezes você fala mal da sua família, não fala? Fala, mas quando alguém chega e fala mal da sua família para você, como é que você reage? Você não gosta, você diz: epa, só quem fala mal dessa família sou eu, mais ninguém. E você defende a sua família diante dos outros, porque você sabe que você é parte dela. Nós somos assim, nós somos como famílias, mas nós somos também como hospital. Não um Albert Einstein, não um A.C. Camargo. Nós estamos aí para o lado de Irmã Dulce, Martagão Gesteira. Aliás, eu vou mais além, nós somos hospital de guerra. Você sabe como é hospital de guerra? Você já deve ter visto em documentários, em filmes, aquela tenda que os feridos de guerra vão sendo trazidos para ela, que não tem grandes equipamentos, que não tem grandes aparelhos, que não tem assim coisas extraordinárias, e não tem equipes de última geração e profissionais gabaritados, não tem nada disso. Aquela tenda que tem um médico apaixonado pela vida de alguém, e aquelas enfermeiras que se doam para salvar e para tirar pessoas do sofrimento, e eles estão correndo de um lado para outro, trabalhando. Algumas vezes eles ficam doentes também, porque as pessoas que chegam vitimadas não estão só com os ossos quebrados ou com perfurações, mas algumas também são vitimadas por bactérias, estão contaminadas, e aqueles profissionais estão ali trabalhando, suando, tentando dar vida a um, tentando ajudar o outro, minimizando a dor do outro, e às vezes os próprios doentes se levantam dos seus leitos e vão no socorro daqueles que estão piores do que eles, e os ajudam. Igreja é assim, não tem ninguém perfeito dentro de igreja, não existe uma igreja perfeita. Existem pessoas que estão se revolvendo, existem pessoas que estão lutando, existem pessoas que estão ajudando. Algumas estão muito doentes e não podem se levantar, e outras podem, então elas se levantam e vão no leito do lado e ajudam um, e atravessam o corredor e vão do outro lado e dão comida na boca do outro, e assim são pessoas doentes que ajudam pessoas doentes a sobreviverem.
Essas são as duas visões que eu tenho sobre igreja. Paulo apresenta neste texto uma percepção pessoal dele sobre a igreja de Jesus. O que ele diz é que a igreja é porta-voz de um mistério que foi dado a esta geração. É porta-voz de um mistério que esteve oculto das gerações passadas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, esta geração possui um privilégio que a geração passada não teve. É bíblico isso? É sim. Em Mateus, no capítulo 11, do verso 22 ao verso 24, Jesus diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti em Betsaida, e ele fala sobre as cidades impenitentes, e ele diz assim, no dia do juízo final, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Olha, todos nós conhecemos a fama de Sodoma e Gomorra, não conhecemos? Sim, nós sabemos o que essas duas cidades representam no que diz respeito à moralidade, mas Jesus disse isso. Ele falou, essa geração de hoje é uma geração perversa, e vai haver muito mais rigor no juízo dessa geração do que da geração passada. Por quê? Porque a geração passada, de uma certa forma, sofreu também debaixo do efeito da sua própria ignorância. Mas quanto mais as gerações vão caminhando, mais elas vão tendo acesso ao conhecimento. E nós hoje, em pleno ano 2015, da geração cristã, da era cristã, temos um conhecimento que as nossas gerações passadas não tiveram. Temos nas nossas mãos o cânon bíblico, temos a história muito bem relatada e dividida em capítulos e versículos, conforme não foram escritas originalmente, mas que vem desde o Gênesis da criação de tudo, até o final de todas as coisas, a revelação do Apocalipse, contando detalhe por detalhe sobre existência humana, propósito de Deus, plano de Deus para cada um de nós, a redenção do Senhor, como tudo isso se estabelece, tudo isso está claro, está nas nossas mãos. Existem livros e mais livros que esclarecem, que ajudam. Hoje você pode ter acesso às melhores universidades do mundo para verificar se um texto é ou não é original, se aquela palavra está correta ou se ela está errada. Tudo isso é privilégio da nossa geração. Logo, nós temos muito maior responsabilidade do que o próprio povo que escreveu essas palavras. A geração seguinte é mais responsável pelo que vem lá atrás. E você vai sair daqui hoje à noite mais responsável ainda do que quando você entrou por essa porta dentro. Porque houve mais uma revelação de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história, e um dia você vai dar conta dela. Então isso é claro, e Paulo entende isso, ele diz, esse mistério esteve oculto de todas as épocas, mas não é oculto para nós hoje. As coisas foram clareadas para nós. O que é a igreja para você? Existem definições diferentes na cabeça das pessoas acerca do que é a igreja. Algumas pessoas acham que igreja é religião, ritual religioso, que a igreja é o lugar do apaziguamento da consciência. No passado, as pessoas buscavam religiões, e ainda hoje buscavam, porque nas religiões elas queriam encontrar o apaziguamento com as entidades, com os deuses, com os ídolos, enfim, elas queriam apaziguar a sua relação com aquelas entidades espirituais. Hoje existem pessoas que vão à igreja e tem no seu coração o objetivo de apaziguar a sua consciência. Não se iluda. Tem gente que chega na igreja pensando, raciocinando assim, opa, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, que hoje é domingo, eu vou para a igreja. Porque quando eu estiver na igreja, Deus vai falar, fez muita coisa errada, mas foi para a igreja. Então, dá uma equilibrada. Lugar de apaziguamento. Outros acham que igreja é o lugar que você passa para receber alguma coisa. Aí eu vou lá porque eu quero ser abençoado. Não é diferente daquele que vai na sua própria religião para se benzer. Não é diferente daquele que vai na sua religião para tomar um passe. Não é diferente daquele que vai porque busca algum benefício ou alguma proteção. O camarada vai atrás de uma auréola que possa protegê-lo.
Outros enxergam a igreja meramente como organização, então estão focados no templo, estão focados na estrutura, estão focados nas questões legais, jurídicas, apenas isso, e eles enxergam a igreja como uma organização, e porque gostam disso, são pessoas que são voltadas para essa área, então elas se apegam a isso, e elas vivem aquilo intensamente, como se a organização em si, como se o templo, como se o lugar, como se a denominação, como se a estrutura fosse igreja. Outros olham para a igreja como um clube social. E o clube social é o lugar de entretenimento. O clube social é o lugar de relacionamentos. É o lugar onde você vai para rever os amigos. É o lugar onde você vai para conversar com pessoas. É o lugar onde você vai para tentar ser aceito. E sabe, os cristãos são conhecidos de uma certa forma como pessoas que aceitam qualquer um que vem de qualquer lugar. Então as pessoas chegam às vezes pensando, eu vou chegar ali, e ali eu vou encontrar algum espaço, alguma guarida, e ali eu vou poder ser aceito pelas pessoas. Outros olham para a igreja e dizem, não, igreja tem que ser agência filantrópica, agência que tem como objetivo prestar ajuda humanitária. A igreja está aqui para poder resolver os problemas que o governo não consegue resolver. Então, a minha relação com a igreja é filantropia. E outros acabam olhando para a igreja como um espaço, como um lugar onde podem, de alguma maneira, exercer algum tipo de controle, de domínio, como um lugar onde podem ter algum tipo de realização pessoal, onde podem, de alguma forma, projetar a sua imagem e receber daí algum tipo de gratificação para a sua alma, porque estão à procura, infelizmente, estão à procura de uma autoestima. Então tentam fazer coisas para ver se alguém vai bater palmas, se alguém vai dizer, uau, muito bom o que você fez, parabéns, estou gostando de ver, é isso aí mesmo. São percepções diferentes sobre igreja. Já Jesus, quando pensa no seu povo, ele diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. São elementos que realçam cores, que realçam sabores, que dão sentido a ambientes, mas que se ocultam. Hoje eu fui almoçar com minha esposa, e quando nós chegamos lá no local onde nós almoçamos, nos serviram uma comida, e quando a gente foi comer, a comida estava sem sal. E quando a comida está sem sal, você não diz assim, ou quando ela está salgada demais, você sabe que aquilo altera o sabor e tira o gosto da comida. Quando a comida está perfeita, você não diz assim, uau, que sal gostoso. Você diz, que comida gostosa. A luz que ilumina não é adorada por nós. Nós gostamos de ver o que ela está iluminando para nós. Sal e luz são elementos que realçam, que dão sentido aos ambientes, mas eles se escondem, eles se ocultam, eles não chamam atenção para si mesmos. Isso indica para nós que a igreja, Jesus ensina isso para nós, indica para nós que a igreja não tem que ter luz própria. A igreja não foi chamada por Deus para atrair atenção para si mesma, ou para ocupar o centro de um palco. E por que não? Porque ela recebeu uma identidade e uma missão, um propósito da parte de Deus. Então, o que é a igreja? Eu vou dar para você 3 definições de Paulo dentro deste texto aqui, do que Paulo imagina ser a igreja de Jesus. A primeira definição vem do verso 27. Paulo diz, Cristo em vós, ou nós, a esperança da glória. O que é a igreja? Igreja é Cristo em nós. Você pode repetir isso comigo? O que é a igreja? Cristo em nós. Não é uma religião, não é uma denominação, é Cristo em nós, é a pessoa de Cristo Jesus, Ele sim que é o cabeça, Ele sim que é Senhor da igreja, Ele sim é a esperança da glória. Para que a igreja existe? A igreja existe para refletir a luz de Cristo e não a sua própria imagem. A igreja existe para ser espelho da glória, mas a glória não está sobre ela. Se a igreja roubar a cena, ou se a igreja deixar de espelhar a glória de Cristo, ela vai deixar de ser igreja e se tornará uma impostora. Eu vou repetir isso.
O dia que a igreja roubar a glória de Jesus, deixará de ser igreja e será uma impostora. Será uma falsa agência pregando um evangelho que não deve ser pregado sobre a face da terra. Por quê? Porque a definição principal da igreja, ela é Cristo em vós. Cristo em vocês, a pessoa de Jesus sendo percebida nas entrelinhas, no cotidiano, no dia a dia da vida dos cristãos que frequentam uma igreja. Irmãos, não vamos nos iludir. O mundo hoje não acredita mais na igreja. O mundo hoje não se impressiona mais com as igrejas. O mundo hoje está decepcionado com as igrejas. As igrejas não encantam mais as pessoas. Nós cristãos estamos sob suspeita. E aí você vai dizer assim: não, pastor, não é verdade isso, não é verdade. Nós advogamos aqui a legitimidade da igreja com base no número grande de pessoas que estão indo frequentar os templos. Uou, as pessoas também frequentam o estádio de futebol, mesmo que o time seja Bahia ou Vitória. Elas enchem, para você ver que as pessoas não são tão normais assim. Elas enchem os templos, elas enchem os shoppings, elas enchem qualquer lugar sobre a face da terra, qualquer novidade que apareça, qualquer show que tiver nessa cidade, entope de gente. As pessoas vão, e muita gente vai para as igrejas porque alguém está dizendo: uau, vamos para lá, lá é ótimo, lá é maravilhoso, lá está acontecendo isso ou aquilo, e a pessoa vai. Isso não significa necessariamente que ela seja uma cristã de verdade. Isso não significa necessariamente que Cristo está dentro dela. Nós precisamos colocar de lado esse negócio da numerolatria, esse negócio de que os números representam a vontade de Deus. Não, nem sempre representam. Nem sempre. Tenha em vista o que Jesus disse: muitos serão chamados, porém poucos vão ser escolhidos. Poucos vão ser escolhidos. Significa que no meio de uma multidão muito grande, o Senhor está pinçando alguns e tornando esses filhos verdadeiros que vão refletir a sua glória. Uma coisa eu sei sobre igreja: quanto mais uma igreja cresce, ou qualquer outra organização, não precisa ser só a igreja, quanto mais uma organização cresce, maiores são as chances dela se corromper. Muito maiores as chances dela se corromper. E nós temos que pensar sobre isso, porque nós olhamos para o Brasil, vemos um Brasil atrapalhado, vemos um Brasil cuja violência é crescente, a desesperança é crescente, a confusão, a quebra da moralidade, a quebra das famílias. Cada dia a gente se surpreende com o que está acontecendo nesse país, um país em que todos estão indignados com o alto grau de corrupção do governo, mas cada um tem a sua própria corrupção pessoal. Somos especialistas em quebrar leis, em roubar, dar roubadinhas na nossa vida. Igualzinho os que estão no poder, a diferença é que eles estão lá e nós aqui. Mas fazemos a mesma coisa. Aí alguém diz assim: não, o dia que esse Brasil se encher de igrejas, e as igrejas evangélicas estiverem cheias, então tudo vai ser diferente. Vai? Não, pastor, vai ser diferente o dia que os vereadores, os prefeitos, os governadores, os deputados, os senadores e até o presidente da república forem evangélicos. Até o presidente da Petrobras, o dia que for evangélico, resolve tudo. Resolve tudo. Claro que não vai resolver. Aliás, eu tenho até medo que isso aconteça, porque as consequências serão muito mais drásticas, muito piores. O que é que as pessoas querem ver? Uma religião? Uma organização humanitária, filantrópica? As pessoas estão olhando para nós todos os dias, irmãos, e não é aqui dentro do templo, não. As pessoas estão olhando para nós na rua, no trabalho, nos shoppings, nos escritórios, nas fábricas, nas universidades, nos colégios. As pessoas estão olhando para nós. Nós seremos igreja de verdade quando o povo que é de fora olhar para nós e ver a imagem de Cristo Jesus refletida na nossa vida e na nossa história. Aí sim, Cristo em nós, a esperança da glória, a mesma compaixão de Jesus plantada no nosso coração. Quando Jesus
olhava para as pessoas e sentia dó delas, e sentia pena delas, e sentia compaixão delas. O mesmo amor que movia Jesus em todas as direções, a mesma atitude de misericórdia que Jesus tinha quando ajudava pessoas, a mesma generosidade que Jesus sempre mostrou. O Espírito perdoador de Jesus, quando estiver plantado dentro de nós, e as pessoas olharem e dizerem: mas não é possível, como você consegue fazer isso? Como você consegue perdoar? Você diz assim: não é algo meu, é algo de Jesus que está dentro de mim, é algo que eu aprendi com Ele. O Jesus que tem um espírito profético, e eu não estou falando de profético em termos de adivinhar o futuro de ninguém, mas de olhar para as Escrituras e dizer assim: olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, vamos viver conforme o que está certo aqui, porque Deus está nos ensinando desse jeito aqui, sem medo de ser rejeitado por ninguém, sem medo de ser colocado de lado pela sociedade, de confrontar o pecado. O mesmo Jesus que enfrentava as hostes espirituais da maldade, por onde Jesus passava, é impressionante o número de relatos bíblicos de pessoas que Jesus encontrou e que estavam oprimidas por espíritos malignos, que encurvavam essas pessoas, que humilhavam essas pessoas, que adoeciam essas pessoas, mantinham essas pessoas cativas e presas às suas garras, e Jesus passava por elas e saía libertando todas elas. Quando isso estiver na nossa vida, nós vamos poder dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. E mais do que isso, quando a gente tiver coragem de enfrentar as injustiças sociais e os percalços tristes religiosos, sem medo da perseguição, sem medo da retaliação, e tivermos a coragem que Jesus tinha, então nós vamos poder dizer: Cristo está em nós, Ele é a esperança da glória. Quando a mansidão de Jesus estiver plantada dentro de nós, e quando eu digo mansidão, Jesus nunca supôs que mansidão era conformismo, porque Jesus não era uma pessoa conformista. Muito embora ele pregasse a paz, ele sabia a hora de usar o chicote. O que Jesus tinha em termos de mansidão é uma submissão absoluta à vontade do Pai. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é mansidão. É o momento que você não quer, mas você diz: Senhor, eu vou te obedecer, porque é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está ordenando, e a tua vontade vai prevalecer na minha vida. Isso é mansidão. Então, quando essas características de Jesus começam a ser vistas em nós, porque nós caminhamos lado a lado com Ele, nós vivemos intimamente com Ele, vivemos tão próximos dEle, que nós passamos a parecer com Ele, e a gente olha e diz: é verdade, o Cristo está vivendo dentro dos cristãos. A palavra cristão significa cristozinhos pequenos, no grego, cristozinhos pequenos. E às vezes o que nós temos é uma religião, e não Cristo viver no nosso coração. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes nós temos isso, apenas uma religião. Eu pergunto para você: Cristo é visível na sua vida? Peça para os seus familiares dizerem para você se Cristo é visível na sua experiência. E aí você definirá se você é um religioso ou se você é um servo de Cristo de verdade. A segunda definição que Paulo faz nesse texto sobre igreja está no verso 24. Ele diz: eu preencho os sofrimentos que ainda restam das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu quê? Corpo. Você está atento aí? Eu estou no verso 24. A favor do seu corpo. Então Paulo diz que a igreja é um corpo. Cristo é o que desse corpo? Cabeça. Ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Veja bem o que significa. Significa que como igreja, nós damos estrutura à cabeça. Significa que como igreja, nós damos visibilidade a essa cabeça. Significa que como igreja, nós somos instrumentos de mobilização para que a vontade do cérebro, a vontade da cabeça, prevaleça no lugar onde o corpo está plantado. Esse é o objetivo de Cristo em relação à sua igreja. Porém, nós temos dois problemas aqui. Primeiro problema é quando a cabeça está para um lado e o corpo está
para outro. É quando nós dizemos que somos corpo, mas nós queremos andar independentes da cabeça. E aí eu me lembro que eu era garoto, eu e meu irmão, e cá entre nós não era brincadeira lidar com esses dois. E apareceu um pato em casa, e a minha mãe ia matar o pato para a gente comer. Então a gente disse: mãe, deixa a gente matar. Minha mãe falou: não, tem uma técnica para o bicho não sofrer e tal, tem um lugar que você corta, deixa sangrar e tal, pode deixar que a gente vai fazer tudo certinho. Levamos ele para o fundo do quintal, e eu olhei para o meu irmão Israel e disse: e agora? Ele disse: segura o corpo, eu puxo a cabeça, e a gente pegou um facão e cortou a cabeça dele fora. Quando a gente cortou a cabeça do pato, eu larguei o pato, e para minha surpresa, o pato saiu desembestado, correndo o quintal todo. Correu para um lado, correu para o outro, correu jogando sangue para todo lado, e correndo, e correndo. Eu falei: meu Deus, o pato está vivo, e com a cabeça dele na mão. Eu disse: meu Deus, que coisa absurda, que coisa assustadora, tétrico. Ele foi, correu, até que ele parou num canto e ficou lá se mexendo. Eu falei: gente, esse pato está endemoniado. E o pato estava lá. Quem já passou por isso aqui? Deixa eu ver se foi só eu. Ainda bem. São os reflexos. Sabe que algumas vezes nós somos iguaizinhos esse corpo de pato, sem cabeça? Às vezes você olha para a vida de alguns cristãos, a vida deles está assim, desembestada, desenfreada. Eles estão correndo, que nem um louco, mas eles não sabem para onde. Estão jogando sangue para todo lado, mas não sabem nem por causa do quê. E eles estão correndo, estão pulando. Dá a sensação de que estão vivos, mas estão mortos. Porque a cabeça não está lá. Eu tenho lidado muito com gente assim. Gente que corre, que anda, que trabalha, que faz, que acontece, que tem projeto, que tem isso, que tem aquilo, e que faz, e que cria os filhos, e fica naquela agonia, e corre para um lado, e corre. Você fala assim: peraí, quem está comandando sua vida? Quem é seu cérebro? Quem define seus projetos? Como é que você toma decisões na sua vida? Você consulta o cérebro, você consulta o cabeça? Ele está no comando, Ele está ordenando os movimentos, Ele está trazendo equilíbrio à sua vida, à sua história, à sua casa, à sua vida familiar. Há um equilíbrio, ou as coisas estão assim, totalmente desgovernadas? Corpo só é corpo quando obedece a cabeça, quando obedece o cérebro. Tem muita gente enfurnada dentro de igreja, que não se deixa governar pelo cérebro da igreja. A igreja só tem um cérebro, um dono, uma cabeça. O dono da igreja é Jesus. Igreja não é de pastor. Igreja não é de diácono, não é de líder. Igreja não é de gente que dá dízimo. Igreja não é de ninguém, a igreja é propriedade absoluta de Cristo Jesus. E precisa aprender a ter uma relação estreita com este cérebro, a buscar dele orientação para tomar decisões. As pessoas às vezes chegam a mim com situações complicadíssimas, e eu olho e falo: meu irmão, por que chegou nesse ponto? Mas porque eu achei que era isso, você buscou a Deus lá no passado, você foi buscar o Senhor, você foi perguntar, você seguiu alguns princípios claros das Escrituras Sagradas para tomar essa decisão, para fazer esse casamento, para comprar esse imóvel, para afirmar essa sociedade. Você buscou a palavra de Deus. Aí depois chega e quer que a gente resolva o problema. É o pato que está assim, de um lado para o outro, jogando sangue para todo lado, assim, sem cabeça, cristãos desobedientes, cristãos que o Senhor está ordenando, está mostrando, e eles não seguem, não têm a cabeça. O segundo problema que acontece com essa questão do corpo, é quando há um cérebro, mas o corpo não obedece mais.
Fui visitar um senhor uma vez no hospital. Ele havia tido um infarto, um tipo de um aneurisma. Fiquei com ele uns 40 minutos e nesse período ele me falou 4 ou 5 vezes a mesma coisa. Ele disse: Brão, a cabeça pensa, mas o corpo não acompanha, não obedece. Eu mando o comando para a perna, mas a perna não levanta. Eu sinto que a minha cabeça está chegando lá, que a ordem foi, mas não mexe. Eu quero levantar o braço, eu sinto que a minha ordem chegou na ponta do dedo, mas o braço não obedece. São aqueles cristãos que conhecem a Deus, que vão ser salvos, Paulo diz, como que pelo fogo. Mas eles não obedecem a Cristo. Não obedecem. Passam anos dentro de igrejas, anos. Se você está aqui, você já está dentro de uma igreja há mais de 5, 10, 15 anos dentro da igreja, é com você que o Espírito de Deus está falando. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja há anos? E o Senhor falando: olha, eu tenho um propósito para você, eu tenho vida para você, eu tenho uma estrutura para você seguir, eu tenho um plano para ser seguido por você, eu tenho decisões que você precisa tomar, você precisa me consultar, você precisa buscar a minha face, você precisa clamar a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. O problema não sou eu, o problema é que você não obedece. E quando o seu corpo não obedece, ele fica paralisado e não avança. Paulo diz: a igreja é corpo de Cristo Jesus, tem que ser obediente, tem que responder ao comando, está ligada à cabeça, não pode estar solta andando por aí, tem que estar na dependência de Cristo Jesus. Por último, Paulo diz nesse texto que a igreja é o ambiente da missão. Olha que interessante, verso 28 e 29. Ele diz: o qual nós anunciamos, fazendo algumas coisas. Presta atenção nos verbos e nos substantivos que aparecem daqui para frente. Advertindo todo homem, que mais? Ensinando todo homem em toda a sabedoria. Veja o advérbio de intensidade que ele usa várias vezes, toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Oh, Paulo, você é ingênuo demais, você é inocente demais, Paulo. Você acha que você vai apresentar alguém perfeito? Qualquer pessimista diria isso para Paulo. E a resposta de Paulo, sabe qual é? É por isso mesmo que eu estou sofrendo. É por isso mesmo que eu comecei o verso 23 dizendo: eu preencho as lacunas do sofrimento de Cristo por vocês. Porque não é fácil. Mas eu não vou desistir, enquanto eu não puder apresentar o máximo que eu puder, todos os homens, todas as mulheres, totalmente perfeitos em Cristo Jesus. Esse é meu alvo, esse é meu objetivo de vida. Olha o que ele está dizendo, gente. Eu vejo muita gente decepcionada com Deus, muita gente decepcionada com a igreja. Às vezes as pessoas advogam: eu orei tanto, eu clamei tanto, eu pedi tanto a Deus, que Deus fizesse tal coisa por mim, e Deus não fez o que eu pedi. Então eu cruzo os meus braços, eu anulo o corpo, eu torno o corpo um corpo doente, um corpo que não é mais capaz de se movimentar, atrofiado, porque estou magoado com Deus. Deus não respondeu minhas orações, Deus não deu o que eu queria, e mais, estou decepcionado com a igreja, porque as igrejas são falsas, cristãos fazem coisas erradas, e a pessoa começa a falar mal da igreja, e eu olho e digo: peraí, você não está falando mal do corpo de Cristo, você está falando mal de um estereótipo, você está falando mal de uma caricatura que você criou no seu imaginário. Agora preste atenção, se você criou uma caricatura do que é a igreja no seu imaginário, não queira mandar a conta para Deus, porque Deus não vai pagar essa conta, não é dele.
É uma caricatura falsa que você criou dentro de você, e não adianta você ficar aí magoado o resto da sua vida, dentro de uma bolha, perdendo as coisas mais valiosas que Deus lhe deu, o seu tempo e as grandes oportunidades e desafios que se multiplicam ao redor de você. Deus quer usar a sua vida, mas às vezes você fica ali. Eu fui no enterro, no último enterro que eu fui, como todos nós fazemos sempre, nós saímos andando, enquanto estamos levando o corpo, olhando os nomes das pessoas que estão nas placas, nos epitáfios, e você olha para aquilo, e ali sempre tem o nome de uma pessoa, uma data, uma outra data, e entre elas um pequeno traço, um pequenino traço, que é muito representativo. Aquele pequenino traço é a sua vida, é a sua história. São os segundos e minutos que você vai passar na face da terra, entre uma data e a outra, e não tem outro tracinho depois. É só esse. É só esse momento, tão curto, tão pontual, se comparado com toda a eternidade, um momento tão pequeno, que Deus dá a você a oportunidade de viver. E as pessoas ficam magoadas, ficam dentro de uma bolha, perdem o sentido da vida. Você vê que eu vejo tantas pessoas falando, qual é o sentido da vida? Para que a gente quer viver? Para que no mundo de tanta decepção, no mundo de tanta coisa errada, no mundo de tanto problema, no mundo de tanta violência, no mundo de tantos assaltos, no mundo de terremotos, no mundo de enchentes, no mundo que só tem coisa errada, só gente fazendo aquilo que não deve fazer, só corrupção? Para que viver? Eu vejo o tempo todo as pessoas perguntando qual é o sentido da vida, por que eu existo, para que eu estou neste mundo. Eu vejo às vezes cristãos dentro desta bolha, eles não conseguem enxergar algo que vá além disso. Vejo as pessoas buscando sentido para a vida, através da realização pessoal, e esta realização nunca chega. Eu vou me realizar no amor, no casamento, e nunca chega. Eu vou me realizar na maternidade, na paternidade. O dia que eu for pai, o dia que eu for mãe, aí sim eu vou ser feliz. Não vai ser. O dia que eu conseguir me formar, me graduar, pós-graduar, que eu for doutor, que eu for isso, que eu for aquilo, então não vai ser nada. O dia que eu tiver o dinheiro, a casa dos sonhos, o lugar, isso, daquilo, então não vai ter nada disso. Sabe por quê? Porque só tem um sentido na vida: Cristo em vós, a esperança da glória. Mais nada. Não tem outro sentido nessa vida. Não tem outro sentido nessa vida. As pessoas estão morrendo porque estão estabelecendo estereótipos falsos e ideias falsas, expectativas falsas do que é esta vida. Então elas estão buscando sentido na realização pessoal, quando na realidade o que nós deveríamos mesmo é buscar o que Deus quer para nós, é entender que Deus quer que nós sejamos instrumentos úteis aos propósitos dEle, enquanto nós estamos nesse pequeno tracinho da vida. E aí pronto, aí sim a vida tem sentido. Essa semana foi uma semana muito intensa aqui na IBAN, muito intensa. Olha, se você só frequenta essa igreja, você não tem ideia do que acontece numa semana aqui, é muita coisa. Como alguém disse certa vez, é que nem os bugs nas dunas lá, é com emoção. É com emoção, é com emoção. Semana toda. Nós começamos a semana com a enchente que aconteceu no Bate-Facho, e cobriu toda a congregação, e dizimou lá tudo que as famílias tinham, e foi um horror, aquele terror ali próximo de nós, e começamos divulgando isso nas redes sociais, e houve um impacto na vida da igreja, e os irmãos logo se mobilizaram, e responderam rápido, e foi uma coisa linda o que aconteceu essa semana, em termos de mobilização, de trabalho, pessoas se deslocando aqui para a nossa associação, e trazendo comida, e trazendo roupa, e trazendo coberta, e trazendo elementos de necessidade das famílias, e a gente juntando isso tudo, dividindo as cestas, colocando nos carros, levando até lá, fazendo o levantamento das famílias, indo de casa em casa, as assistentes sociais ajudando, os jovens ajudando, o povo entrando na lama na cintura, entrando nas casas para ver o que as pessoas perderam, para poder cadastrar as famílias, aquela correria toda, e no meio disso tudo eu estou ali ajudando na terça-feira a carregar cestas e colocar no carro que a gente ia levar para lá, e no meio do caminho ali nos corredores da BM, eu dou de cara com um irmão nosso aqui da igreja. E este irmão, junto com sua esposa e toda a sua família, passaram por uma situação dramática, terrível,
há menos de 3 meses atrás, aliás, há 3 meses atrás, está fazendo hoje. Eles perderam um filho de 16 anos numa terrível situação, numa situação trágica aqui dentro da cidade. E eu vou dizer isso para vocês porque eu procurei ele, conversei com ele, procurei a esposa e falei com ela. Esse irmão foi Anselmo e Andréia. Perderam um filho deles de 16 anos, numa situação que ninguém gostaria de perder. Ninguém. E eu vi esse moço ali envolvido, engajado, todo molhado de chuva, calça arregaçada, carregando as coisas e colocando no carro, indo levar comida lá e voltando, e envolvido, e carregando peso, e fardo de comida nas costas. Eu olhei para ele e falei, uau! Deus falou no meu coração, fala isso para a igreja domingo. Aí fiquei temeroso, falei, Deus, eu vou falar da história deles, vou mexer na ferida de novo. E Deus falou, conversa com ela. E aí na sexta-feira nós tivemos um encontro de casais. E quando a gente tem encontro de casais, um grupo muito grande se mobiliza e trabalha puxado mesmo, são dias intensos de trabalho, de envolvimento, de engajamento, e no meio daquela corre de um lado para outro, ajudando os casais e cuidando de todos os elementos da programação, para tudo sair direitinho, no meio do corredor, eu cruzo com ela. E lá está ela agora, trabalhando, envolvida. Eu me aproximei dela e disse, eu admiro você e seu marido. Porque vocês passaram por uma dor tão profunda, que está doendo, ela chora todos os dias, ela lamenta a ausência do filho todos os dias, mas eles estão engajados em uma missão, em um propósito. Eles não entraram numa bolha e disseram assim, bom, já que Deus fez isso, então eu não faço mais nada, eu vou ficar dentro dessa bolha aqui, ó, e daqui eu não saio mais. Não, eles explodiram essa bolha e disseram, nós vamos ajudar outras pessoas que estão passando carências e necessidades. Aí eu fico pensando, quanta gente aqui passou por situação muito menor do que essa, e está lá, mórbido, parado num canto, sem fazer nada. Ou então disseram, eu não quero mais a cabeça, eu não gostei do que a cabeça fez, corta a cabeça fora. E agora estão correndo assim, ó, sangrando, perdendo a vida, perdendo o sentido, até uma hora que vão cair, e onde caírem, vão ficar. É isso que você quer para você? É isso? É desse jeito que você vai terminar a sua vida? A vida que Deus lhe deu, a única vida que Deus lhe deu, é dessa forma que você vai terminar sua vida? Ou você vai dizer, não Senhor, não, eu não estou aqui nesse mundo só para viver para mim, e se eu sofrer perdas aqui, eu vou continuar vivendo para refletir a glória de Jesus nesse mundo. Eu vou continuar vivendo aqui porque Cristo está em mim, e se Ele está em mim, então eu sou parte desta herança maravilhosa. Jesus é a esperança da glória. Eu vou me misturar. E aí olha como é que Paulo termina o texto, ele termina usando alguns verbos e substantivos aqui nesse verso 28, advertir, ensinar, insistir, todo homem, toda sabedoria, para apresentar as pessoas perfeitas. E olha o que ele diz no verso 29, para isso é que eu também me afadigo, me esforço. Sabe o que é se afadigar? É você trabalhar até que o músculo diga assim, por favor, para! E começa a doer a perna, começa a doer a virilha, começa a doer os ossos, porque o seu corpo está fadigado. Paulo diz assim, eu trabalho até me afadigar. Ele está preso, ele sofreu, ele foi apedrejado, ele foi julgado injustamente, ele está posto numa prisão, ele perdeu sua liberdade, ele não tem mais seus amigos, ele não tem irmãos por perto, ele sofre de carências, ele passa frio, ele passa fome, ele não tem os seus livros, ele está privado de um monte de coisas, mas ele diz assim, olha, eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia do seu poder, que opera poderosamente em mim. E lá em cima, no primeiro texto que eu li, o verso 23, ele diz, agora eu me regozijo, me alegro nos sofrimentos por causa de vós. É uma percepção diferente, é uma percepção de alguém que olhou e falou assim, a igreja é um ambiente da missão. Eu não estou nesse mundo para viver só para resolver minha história, não. Eu não estou para organizar a minha vida toda direitinha, equilibrar a minha vida toda bonitinha, e quando tiver tudo organizado, eu falo assim, uau, como eu estou feliz, como estou satisfeito. Isso nunca vai acontecer.
mas alguém que disse: eu estou aqui para ser agente do reino de Deus nesse mundo. Eu estou aqui porque mesmo que eu sofra, mesmo que eu padeça, mesmo que eu me afadigue, Deus vai me usar como instrumento para abençoar a vida de gente que está sofrendo tanto quanto eu, ou quem sabe mais do que eu, e eu vou ser instrumento de Deus para a restauração dos outros. Isso é sentido de missão. Então essas são as 3 definições que Paulo dá sobre igreja. Igreja é Cristo em nós. Igreja é Cristo em nós. Igreja é o corpo de Cristo, corpo obediente, corpo equilibrado, corpo nutrido, orientado pelo cérebro. Não é um corpo independente, solitário, presunçoso, que quer fazer tudo sozinho. Não é não. É um corpo que faz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Igreja é o ambiente da missão, onde Deus resgata o sentido da nossa vida e da nossa história. Alguém fez uma música deste texto, eu não sei de quem é essa música, mas eu queria cantá-la neste momento. A música que canta esta bela história narrada aqui pelo apóstolo Paulo. Um mistério que esteve oculto de todas as épocas, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, a esperança da glória. Queria que você ficasse de pé. Se você quiser nesse momento ficar de pé, eu queria que você cantasse com a gente este cântico como uma oração, mas também como um brado de regozijo diante de Deus, porque o que aconteceu na sua vida é tão extraordinário, é tão fantástico, que não dá para você morrer lá num cantinho, parado, desnutrido, sem uma cabeça, jogado e convulsionando até morrer. Não, não é esse o propósito de Deus. Deus quer fazer algo muito mais extraordinário através de você. Vamos cantar juntos? Mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, esperança da glória. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério. É Cristo em nós, a esperança da glória. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério. É Cristo em nós, esperança da glória. Declare Jesus. Jesus, 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 Jesus.
Abaixe sua cabeça, por favor, feche os seus olhos nesse momento. Faça uma pergunta para o seu coração. Pergunte assim: Cristo está em mim? Pergunte para você mesmo: Cristo está em mim? Esperança da glória. Pergunte se você é um corpo obediente. Você é uma pessoa que busca o cérebro, o comando central, em obediência absoluta? Ou você é uma pessoa independente, que age primeiro, que compra, que vende, que começa um relacionamento, que termina, que compra um imóvel, que troca de emprego? Você faz tudo na sua vida sem depender do cabeça. Por favor, pergunte isso. Porque nossas igrejas estão cheias de cristãos nominais, que estão dentro da igreja, simplesmente porque eles abraçaram uma religião, abraçaram um credo, e não estão vivendo intensamente esta verdade de Cristo. Olha, se você está vivendo, quando você cita o nome de Jesus enche o seu coração de alegria. O puro e simples nome de Jesus, você fala: meu Deus, que coisa extraordinária. Cristo está em mim, essa esperança da glória. Eu sou o seu corpo, Ele é o cabeça, Ele dirige, Ele comanda. Eu não dirijo nada na minha história, Jesus é quem me dirige. Você pode dizer isso? Será que você já percebeu que você se meteu já em confusão o suficiente nesses anos da sua vida, vivendo independente de Cristo? Você precisa voltar para Ele, voltar-se para o cabeça. Mas pergunte para você também: será que você perdeu o sentido da sua missão? E com o sentido da sua missão, você perdeu também o sentido da vida? Você vive reclamando dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, das coisas perfeitas que você nunca alcançou, nunca teve, de oportunidades que você perdeu, de outras pessoas que passaram por você e fizeram e chegaram num ponto que você não chegou, e você já reclamou tantas vezes disso, e você vive reclamando disso, e você nunca percebeu que Deus quer usar a sua vida como você está, a partir daquilo que você é hoje. Não importa o que as pessoas têm, o que deixaram de ter, o Senhor quer usar a sua vida e sua história. Mas se você perder o senso da missão, você perde o sentido da vida também. Você vai ficar como aquele pato correndo de um lado para outro, desgovernado, correndo, se movimentando, agitando, vai morrer estressado, sem nunca ter alcançado o pleno plano de Deus. Agora eu posso garantir para você, se você estiver no centro da vontade de Deus, há uma alegria profunda na sua alma, há uma alegria profunda no seu coração. E eu quero encerrar esse culto orando por você. Eu quero que os pastores venham aqui à frente, estejam aqui comigo, e nós queremos orar a Deus por sua vida. Eu não queria que você saísse desse lugar sem dar a você uma oportunidade de humildemente dar um passo na direção de Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu me submeto ao Senhor, eu quero te obedecer, eu quero que o Senhor seja o cabeça da minha vida, eu quero que tu estejas presente no meu coração. Faça isso nessa noite. E se você quiser fazer isso, você pode sair do seu lugar, você pode sair agora do seu lugar e vir aqui à frente e se unir aos pastores, e eles colocarão a mão sobre você, os líderes, e nós vamos orar a Deus por sua vida, nesse momento que é um momento de libertação da sua alma e do seu coração. Dá um passo de fé, não seja como Tomé, que queria primeiro ver para depois crer. Não fique testando Deus. A Bíblia diz que nós não podemos tentar o Senhor. Dê um passo de fé, creia no que Deus está falando sobre você. E se você quer que a gente ore por você, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora e se junte a um desses pastores e diga: eu quero. Se você é um cristão, mas você tem se sentido desgovernado na sua história, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você nesse momento, queremos orar a Deus por sua vida. Pode vir, tem pessoas vindo aqui à frente. Eu queria que mais líderes viessem aqui, por favor. Queria que outros líderes viessem e que observassem as pessoas que estão chegando aqui à frente, e que nós pudéssemos orar por elas neste momento. Se você quer entregar seu coração nas mãos do Senhor Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, vem aqui orar conosco. É um passo de fé,
é um passo de fé. Não venha você dizer, não adianta, eu já fui tantas vezes e nada aconteceu. Não é verdade isso, não é verdade. Deus está trabalhando na sua vida e na sua história, e você precisa permitir isso. Nós vamos estender a mão sobre você nessa noite, vamos clamar a Deus por sua vida, por seu coração. Cristo em nós, esperança da glória, igreja, corpo vivo de Cristo Jesus. Igreja, lugar da nossa missão, do sentido da vida. Você não vai viver só para você, você vai viver para aqueles que Deus colocar ao seu redor, próximos de você, distantes de você, mas você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. A igreja vai estender a mão à frente aqui nesse momento, por favor. Ó Senhor Jesus, Tu és o cabeça desta igreja, Senhor. Tu és o dono de todas as coisas, Senhor. Tu estás vivo e reina, e esta igreja existe para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, não há sentido em viver para nós mesmos nesse mundo, e hoje aqui nós recusamos esta ideia do nosso coração e a reprovamos, e olhamos para o Senhor e declaramos com toda a nossa convicção: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor. Deus, olha para a vida de cada pessoa que está aqui à frente, Senhor. Vieram aqui com seu coração quebrado diante do Senhor, vieram aqui tocados pela Tua verdade, vieram aqui algumas delas profundamente arrependidas, querendo uma segunda oportunidade de transformação nos seus corações. Deus amado, o Senhor não nos daria esta palavra se o Senhor não fosse trazer cura neste lugar. Por isso nós cremos no milagre do Senhor sobre cada vida aqui agora, Senhor. Cremos que o Senhor está trazendo restauração a este lugar. Cremos que o Senhor está transformando vidas. Cremos que o Senhor está curando de memórias passadas. Cremos que o Senhor está reavivando o coração. Cremos, Senhor, cremos que o Senhor vai mudar a sorte desses irmãos, e que a partir de hoje eles não viverão mais desgovernados, mas eles terão o cérebro, terão a cabeça, a quem se submeterão: Jesus Cristo, que está neles e é a esperança da glória, Senhor. Oh Deus, eu oro ao Senhor por aqueles que vieram entregando sua alma a Cristo Jesus. Que decisão sublime para ser feita num traço tão pequeno entre duas datas. Que decisão fundamental, importante, que traz restauração à vida. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha sobre as suas vidas agora. Renova, Senhor, a esperança no coração de cada um. Infunde a Tua paz e esperança no coração de cada um. Ajuda-os a crerem nesta verdade gloriosa, Senhor, e que sejam libertos de toda e qualquer amarra do passado, Senhor, e possam servir ao Senhor em plena liberdade. Senhor, traz a alegria do céu sobre o Teu povo nesta noite, Senhor. Sobre cada um que aqui está, traz profunda alegria, que ao pronunciarem o nome de Jesus, eles estejam com seus corações regozijando-se na Sua presença, Pai. Abençoa todos nesta noite, abençoa-nos como igreja. Nós queremos ser obedientes ao Senhor, queremos viver para a Tua glória, queremos andar em submissão ao Senhor como cabeça, queremos cumprir o nosso propósito e nossa missão, e queremos que o mundo veja Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Teu amor, a graça infinita, bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e as consolações, e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos, revestindo a todos, preenchendo a todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria só pedir que aqueles que estão aqui à frente, que estão entregando sua vida a Cristo, procurassem um dos nossos líderes ou um dos nossos pastores, para que a gente pudesse conhecer você e ter um contato próximo com você. Então, se você está aqui recebendo o Senhor, procure um dos nossos líderes aqui, para que a gente possa te orientar. Vamos em paz, meus irmãos. Deus os abençoe, em nome de Jesus.
Você tá